Este é um corte do episódio Vampiros, Múmias e Lobisomens da Tábula Cast, o podcast da editora Tábula. Eu gostaria de perguntar para o Romeu. Romeu, o que fala este livro aqui, O Vampiro, do John William Polidori? O que tu pode falar um pouquinho sobre esse livro? Esse livro ele é tão fascinante quanto a história por trás dele, né? Ele foi um livro que ele foi escrito, foi pensado, pelo menos, foi imaginado na mesma noite em que surgiu o Frankenstein. Porque foi um desafio que foi feito ali nas margens de um lago em Genebra, na Suíça, e estava reunido o Polidori, que era médico do Lord Byron, né, quem organizou aquele encontro. E parece que a ideia do vampiro, né, feita pelo John Polidori, assim, a estética, a imagética do personagem tinha muito com o Lord Byron. É do Lord Byron. Sim. Inclusive era mulherengo, tinha toda uma pegada assim, né? Era um típico nobre decadente, né? Ali que se envolvia mais com os plebeus, gostava de jogar, gostava de beber, gostava de se envolver com mulheres, do que pensar em termos tem que governar esse país. Tanto que ele fez parte da Câmara dos Lordes ali por menos de um ano, assim, já desistiu, já caiu fora. Meu negócio é beber, jogar e mulheres, né? Não quero saber de administrar, não. E o Polidori era médico dele, né? E também estava presente, então, a Mary Shelley, que idealizou, na época ela ainda não era Shelley, né? Ela estava ali acompanhando o Percy Shelley, né? O futuro marido dela, poeta, e foi ali que ela pensou na ideia de criar futuramente o monstro de Frankenstein, né? Peças de mortos sendo revividos ali pelo Victor Frankenstein, né? E o Polidori aproveitou, né? Foi um desafio, né? Vamos escrever histórias, vamos ler e vamos escrever histórias de monstros, de fantasmas e tal. E o Polidori, então, ele inovou com isso, porque até então, isso é 1816, né? O livro lançado em 1818, né? O livro ele é de 1819, na verdade. 1819. Teve as primeiras edições, inclusive, parece que existia até uma controvérsia. Uma controvérsia dizendo que a autoria, até porque ser mais famoso, seria do próprio... Foi uma malandragem do editor da época, né? Porque o nome do Lord Byron era muito mais famoso, venderia muito mais do que se fosse atribuído a um cara que era médico, que não tinha um respaldo ali literário, e o Byron já era um poeta famoso e tal, né? Então ele demorou muito para dar os verdadeiros créditos. Né? As primeiras publicações, se vocês procurarem na internet, jogando, por exemplo, o Vampiro Byron 1819, tem até fotos das primeiras publicações creditando o Byron e não o... Isso aconteceu com o Frankenstein. Já existiam as tretas de edição, né? Sim. Já existiam as tretas de edição. E isso aconteceu com o Frankenstein também, porque uma mulher, praticamente uma adolescente, escreveu um livro desse e tal. Então, as primeiras vezes também... Primeiro foi no anonimato e depois foi atribuído ao esposo dela, né? Depois aqui, é da Mary Shelley, que era... E hoje a Mary Shelley é uma gigante, né? Sim, uma gigante. Tanto da ficção científica quanto do terror, né? Então, essa foi a grande inovação do Polidori, porque até então já havia existido obras de poesia que tratava do tema do vampiro de poetas germânicos, né? Isso no século XVIII, né? Mas a primeira pessoa que escreveu uma prosa com a história do vampiro, porque o vampiro, né, obviamente, é como se fosse uma mula sem cabeça, como se fosse o Saci Pererê e tal. É uma coisa que está no imaginário, está no folclore, é uma coisa imemorial. Qual foi a primeira vez que alguém pensou no vampiro e tal, né? Mas a primeira pessoa que colocou nas letras, num conto, numa prosa, foi o John Polidori, na Inglaterra, e ainda tem essa inovação de ser um vampiro aristocrático, porque estava sendo inspirado... E toda aquele imaginário que a gente vê hoje do vampiro, charmoso, o conde e tal, vem deste livro, não do Drácula do Bram Stoker, né? Porque ele é 80 anos antes do Drácula do Bram Stoker.